Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 5, diz o seguinte: eu sou a videira, ou seja, Jesus falando de si mesmo. Ele dizia e disse, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Jesus é muito claro quando ele se coloca na posição de uma árvore, para que os seus ouvintes entendam com mais facilidade o recado que ele queria transmitir. Porque geralmente, irmãos, não era para ser assim. Mas geralmente, o povo de Deus, que era para ser um povo com alto conhecimento das Sagradas Escrituras, com alto conhecimento do mundo espiritual, às vezes tem perdido ou ficado muito longe daquilo que Deus verdadeiramente queria e quer que a gente conheça. Se Jesus fosse falar de uma forma muito espiritual, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, jamais entenderiam o que Jesus queria. Por isso que várias vezes Jesus prega em forma de parábolas. Parábolas é uma história. Jesus faz uma encenação, um teatro, para que os seus ouvintes compreendessem de uma forma melhor e mais clara, porque era a forma que eles entendiam. Aqui, a mesma maneira. Jesus, inteligentíssimo e muito sábio, com a sabedoria de Deus, imaginou, peraí, se eu falar com eles de uma forma que o mundo espiritual eles não vão entender, então eu vou falar do que eles entendem. E do que eles entendiam? Do mundo físico, do carnal, ou seja, do que eles viviam. É inadmissível hoje, irmãos, você falar na igreja do inferno e de demônios, e ainda existem pessoas na igreja que não creem. Se você fala, às vezes você fala assim, nossa, Satanás, a pessoa fala, vixe, mas vixe, por quê? Que medo é esse? Que susto é esse? Você fala de inferno, Jesus falou mais de inferno do que dos céus. Você pode ler na Bíblia Sagrada. E, no entanto, nem assim os cristãos compreendem o mundo espiritual. E Jesus vem e fala assim, eu vou falar com vocês de uma forma que vocês entendem. Jesus fala para eles, olha, me enxergam como uma árvore. Parece até algo cômico, engraçado. Não, mas era a maneira que eles entendiam. E Jesus falou assim, eu sou a grande videira. E vocês que estão me ouvindo, vocês são os ramos, vocês são os galhos, vocês são as varas. Todo mundo aqui acredita que já viu uma árvore. Já ou não já? Então não tem como você não entender o que Jesus está falando, o que Jesus está dizendo. Assim fica mais fácil para a gente compreender. Aí Jesus fala assim, eu sou a videira, eu sou a árvore, a grande árvore, vocês são os galhos, as varas, vocês são os ramos. E se vocês que são as varas estiverem em mim, que sou a árvore, e eu que sou a árvore estiver em vocês que são as varas, Jesus está falando de uma ligação, Jesus está falando de uma comunhão, de uma intimidade. Se vocês que são as varas e eu que sou a árvore, um estiver ligado no outro, este dá o quê? Agora olha que algo interessante. O fruto não está na árvore em si, no tronco. O fruto vem aonde? Onde que ele está? Nos galhos, diga graças a Deus. Então a importância, quem é que necessita do outro? O galho necessita mais da árvore do que a árvore do quê?
do galho. Mas parece que está totalmente diferente nos dias de hoje. Os cristãos nos dias de hoje acham que Jesus é que necessitam dos galhos, dos ramos e das varas. Onde o fruto fica, Alex? Nos galhos. Quem aqui já pegou manga? Fica onde a manga? Nos galhos. Então é os galhos, ou melhor, são os galhos que de fato necessitam da árvore, ou seja, de estar ligado na árvore, ou seja, de estar ligado em Jesus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Agora, olha que algo importante, irmãos. Assim como as varas precisam da árvore, e é nas varas, nos galhos, que se dá o fruto. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que assim como nós precisamos dele, e quando estamos ligados nele, haverá, você pode entender de várias formas, e uma delas é fruto como bênção, fruto como alimento para a nossa vida, porque o fruto é uma espécie de alimento, ele sustenta, ele mata a fome. E você também pode entender o fruto como a prosperidade que Deus quer dar aos galhos, às varas e aos ramos. Quem são estes? Eu e você. Estes somos nós. Amém, Jesus? Agora vamos falar de uma forma ainda mais física. Se o galho não estiver ligado na árvore, não tem como vir o fruto. Assim, fomos nós. Como assim? Vou tentar explicar de uma forma por cima, mas que você consiga compreender. A comunhão, a intimidade entre o seu pai e a sua mãe gerou você, me gerou, e nós somos o quê? Nós somos o quê? O fruto, porque eles tiveram comunhão, intimidade. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, é inadmissível você dizer que é crente e não produzir nada, porque se você é crente, no mínimo, você deveria ter intimidade, comunhão com o Pai, com a árvore, que é Cristo Jesus. Pastor, está difícil as coisas para mim, não está saindo da maneira que eu queria, sabe por quê? Porque tem lhe faltado comunhão. Como eu disse no início, hoje as coisas estão tão invertidas que parecem que os galhos, os ramos e as varas não precisam mais da árvore, não precisa mais da videira. Quem é a videira? Jesus Cristo de Nazaré. É só você olhar em sua volta, no seu trabalho, na sua própria casa, naqueles que não servem a Deus, que estão no meio do seu convívio, e pelo procedimento e pelas palavras, nós percebemos o quanto eles estão cegos, ignorantes acerca do reino de Deus. Isso é triste, irmão. Então o que Jesus está querendo mostrar para nós é que sem a videira, que é Cristo, o ramo não vai produzir nada, não tem como frutificar, não tem como prosperar. Mas aqui chega onde eu quero. Por quê? Porque a parte final é que importa para mim, pelo menos para a mensagem de hoje. Aí ele disse, vou ler tudo de novo: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, vírgula. Aí chega onde eu quero. Ele diz assim, ó, porque sem mim, ou seja, sem Jesus, o que está escrito? É uma frase tão pequena, curta, irmãos, mas de uma autoridade
espiritual tremenda se a gente entender o que Deus quer dizer com isso. A sua vida muda e muda para melhor. Por que às vezes nós chegamos a pensar que nós não precisamos do Senhor? Por que às vezes chegamos a pensar que não necessitamos de Deus? Irmãos, entenda algo. Quando entendemos que sem Jesus não podemos fazer nada, entenda, quando nós compreendemos isso, nada, ou seja, sem exceção, é nada. Sem Jesus, diga comigo, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Quando eu entendo isso, eu começo a servir a Deus. Sabe como? Pergunte-me como, pastor. Quando eu entendo que sem Jesus eu não posso fazer nada, eu começo a servir a Deus, não por obrigação, mas por necessidade. A mensagem está aqui, porque sem mim nada podereis o quê? Espera aí, ativou a minha antena. Espera aí, se sem esse cara aí, sem essa videira, eu não posso fazer nada, então eu preciso servir a Ele, não por obrigação, mas porque eu necessito dessa videira verdadeira. Eu necessito, você necessita, nós necessitamos, o mundo necessita, mas é por causa desta falta de entendimento que o mundo se encontra da maneira que está. Querem agir pelo conhecimento humano, com a sua própria maneira e seguir os seus próprios passos, ou seja, viver a sua própria vida. Irmãos, perdão, coloque isso no seu coração. Eu não posso servir a Deus por obrigação, eu tenho que servir a Deus por necessidade. Você não pode estar aqui obrigado. Você tem que estar aqui porque você necessita desse Deus. Você não pode estar aqui porque alguém te convidou, porque você foi puxado a vir. Você tem que estar aqui porque você entende que sem Ele nada você vai poder fazer. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Se você for procurar o significado da palavra obrigação, diz assim: ação que nos obriga a fazer algo. Às vezes me dá a margem para pensar que alguns vêm até obrigado. Porque, irmãos, tem cristão com cara de maracujá de gaveta que não é brincadeira. Parece que estão aqui porque estão obrigados a vir. Não participa, não ora, não louva, não bate palma, não faz nada. Não se interage. Diga para a pessoa que está do seu lado. Aí a pessoa, diga para a pessoa que está do seu lado, ó, fala que foi o pastor que falou, pessoal. Olha aí, irmão. Mas não faz de jeito nenhum. O que é isso? Obrigação. Você ainda não entendeu que é necessário para você, galho, ramos e varas, está ligado com a videira. Não é ele que precisa de você. Não é ele que precisa, somos nós que necessitamos. Por isso a palavra obrigação significa ação que nos obriga a fazer algo. Espera aí, irmãos, se você está aqui por obrigação, eu tenho dó e pena de você. Já a palavra necessidade significa qualidade daquilo que é necessário, que não se pode evitar. Não tem como evitar Deus. É uma qualidade daquilo que é necessário. Mas você já parou para pensar que nós, como seres humanos, temos várias necessidades? Há um exemplo de uma necessidade. Tem várias. Poderia passar a noite falando de necessidade, mas uma delas, você, como eu, também temos a necessidade de nos alimentarmos. É uma necessidade. Lógico, física.
todos nós também temos a necessidade de dormir. Isso é o quê? Uma necessidade. Aí o texto vem e fala: sem mim nada podereis fazer. Jesus está falando o quê? De uma necessidade que a igreja deveria ter, mas não tem. Jesus está falando de uma necessidade que a igreja deveria ter, mas não tem. Sabe por quê? Porque, irmãos, vai faltar culto assim lá longe, como você falta. Por quê? Porque Jesus não é sua necessidade. Por que as pessoas não fazem jejum? Porque tem necessidade de comer. Deus não é a necessidade, porque não consegue fazer 1 hora de jejum, não consegue fazer um dia de jejum, não consegue fazer 30 minutos de jejum. Afinal, já que eu toquei nesse assunto dirigido por Deus, qual foi o último jejum que você fez? Responda para você. Sabe por que nós não fazemos? Porque Cristo não é a necessidade, a obra não é necessidade, Jesus não é necessidade, estar aqui para ouvir a palavra não é a necessidade de muitos. Quando Jesus falou para Maria, não, Maria escolheu a boa parte, a qual lhe é necessário, e não lhe será tirada. A necessidade dela era de ouvir a palavra, e ela para ouvir o que Jesus tinha para falar. Tem gente que não consegue vir, irmãos, 30 dias sem faltar um culto. Sabe por quê? Porque Jesus não é necessidade. E olha que os cultos aqui nem são demorados. Quando se demora mais é 1h30. E a pessoa não consegue ficar sentada 1h30 para ouvir Jesus falar. Sabe por quê? Porque ele não é a sua necessidade. E Jesus está falando: olha, a igreja de Cristo tinha que colocar eu como a necessidade. E porque eles não me colocam com a necessidade, a igreja não produz, a igreja não prospera, a igreja não dá fruto. É por isso que a igreja padece, é por isso que o inimigo está deitando e rolando, é por isso que almas estão sendo levadas para o inferno. Porque sem mim nada podereis fazer. Necessidade. Quando você entender que servir a Deus é uma necessidade, eu duvido que além de produzir fruto, você vai ter muito fruto para alimentar os que estão ao seu derredor. Necessidade, diga comigo: Jesus é a minha necessidade, acima de qualquer coisa. Jesus deve ser a minha, a sua, a necessidade que a igreja precisa, irmãos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, ele disse algo importante. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Algumas traduções trazem isso aqui diferente. Porque Deus ama o quê? Aí eu te pergunto: quem faz por obrigação, faz sorrindo? Sim ou não? Agora, quem entende que é uma necessidade, irmãos, entenda só. Aqui é lógico, fala da maneira de ofertar. Quando você entende que a igreja de Cristo tem a necessidade de donativos, de que se ajude, o pastor não precisa pedir. No dia certo, você já vem com o envelope pronto, porque você entendeu que é uma necessidade. Agora, quando é obrigação, o pastor tem que plantar bananeira, o pastor tem que fazer polichinelo, o pastor tem que pintar a cara de vermelho, fazer graça, para ver se alguém pega o envelope. Por quê? Porque não é necessidade para você. Paulo está falando, Deus ama os que fazem, não por obrigação, mas os que fazem por alegria. Ou seja, Deus ama os que servem a Ele com alegria, ou seja, não por obrigação, mas por necessidade. Foi por isso que Davi disse: alegrei-me, Senhor, porque eu entendo a necessidade de ir para a tua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Era para Davi uma necessidade, ao invés de uma obrigação. Me ajuda a fazer o culto aí, vai.
Pergunta aí para o irmão do seu lado, ou para a irmã, necessidade ou obrigação? Como você tem servido a Deus? Se for por obrigação, você precisa mudar o seu conceito hoje. Em Salmos, capítulo de número 73, Davi ainda falando, no versículo 25, diz assim, olha o que Davi está dizendo, irmãos: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Quem é que eu tenho no céu, senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje, além de quem? Davi está falando de uma necessidade. Deus, não tem ninguém no céu além de ti que eu tenho buscado, e nem no céu e nem na terra alguém que eu deseje mais de ti. Irmãos, qual é o nosso desejo, a nossa necessidade? Porque hoje, por exemplo, faltou muita gente, como domingo passado também, faltou muita gente. Qual é a necessidade dessas pessoas? Quais são os desejos destas pessoas? Certamente não são os de Deus, certamente não são do Senhor. Irmãos, e pasmo, geralmente são as mesmas pessoas, e outra coisa, são as que dão mais trabalho. Então, irmãos, qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Já parou para pensar nisso? Nós temos muitas necessidades, nós temos muitos desejos, nós temos muitas vontades, mas será que elas estão de acordo com a palavra? Será que essas vontades, que esses desejos estão de acordo com a palavra? A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Davi está falando de uma necessidade que ele tinha, qual? De buscar a Deus, de servir a esse Deus. No Salmo 51, abra aí por favor, versículo de número 10. Cria em mim, Davi falando, ó Deus, o que ele pediu? Um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Muda a tradução, coloca na linguagem de hoje, deixa eu ver como está escrito isso aqui, fazendo um favor. Oi? A linguagem de hoje. Isso, achou? Deixa eu ver como está isso aqui. Dá uma vontade nova. Olha aqui, depois nós vamos procurar outra tradução. Às vezes, olha o que a linguagem de hoje está falando. Dá em mim, dar-me uma vontade nova. Por quê? Porque a que você tem é a sua, e a nova é a que Deus vai dar. E qual é a que Deus vai dar? Aquela que vai te fazer ter alegria de vir para a casa de Deus, aquela que vai te fazer não dar o luxo de perder os cultos, aquela que vai te fazer sentar para ouvir a palavra. Por quê? Porque sem Jesus nada poderei fazer. Essa é a vontade nova, você tem que pedir para Deus. A linguagem de hoje, o que ela diz? Dar-me uma nova, o quê? Volta lá, coloca para mim por favor, o povo já esqueceu. Dá-me uma vontade. Você precisa, irmão. Eu preciso. Nós precisamos. Deus, me dá uma vontade nova. Qual? A vontade que eu nunca deveria ter perdido, a de buscar o Senhor. É esta vontade que nós precisamos. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, ou seja, a minha vontade, isso aí não importa para nada. Contanto que cumpra de que forma? E quem faz com alegria,
é porque entendeu que é com necessidade e não por obrigação. Então Paulo está dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de quem? É o que Jesus está falando para você. Irmãos, cada um de nós temos um ministério de discípulo, o ministério de servo. E como você tem cumprido? Obrigação ou com necessidade? É com alegria ou é com tristeza que você tem vindo à casa do Senhor? Você faz porque tem que fazer? Você faz para que a tua consciência não condene você? Ou você faz porque você entende que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos? Como que a gente tem feito? Lembra o que Davi diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você percebe que Paulo está falando assim, ó, eu não tenho a minha vida por preciosa, não. Não é a minha vida que reina, não é a minha vontade, não. É a dele. Porque eu entendi que não é por obrigação, eu entendi que é por necessidade. E por entender isso, eu cumpro o meu chamado, eu cumpro o meu ministério, eu cumpro o meu discipulado, eu cumpro a minha maneira de servir a Deus com alegria. Diga graças a Deus. Não é por obrigação, é por alegria. Ele sabia, Paulo sabia que isto implicava, irmãos, até na sua salvação. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 24, 46, olha o que Jesus disse: bem-aventurado é feliz, aquele servo, lembra que eu disse, todos nós temos um ministério. Qual é o nosso ministério? Servo, de quem? De Cristo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como, vamos lá, assim como, não por obrigação, mas com necessidade. Assim, bem-aventurado, feliz será aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, como? Com necessidade. Irmãos, quantos servos de Deus estão vivendo uma inconstância na casa do Senhor? Não são firmes, não são constantes. E o Senhor está falando: quando eu vier, feliz será aquele que, quando eu vier, achar servindo assim. Às vezes você veio hoje com uma alegria tremenda, mas na quarta-feira você não estava. Às vezes hoje você está triste, mas na quarta-feira você está alegre. Espera aí, você é inconstante? E se Jesus voltar justamente no dia que você vier por obrigação? Você colocou tudo a perder, o que você fez numa vida inteira, servindo a Deus, por uma atitude apenas. O dia do Senhor não foi revelado ao Filho, nem aos anjos, somente ao Pai. Ninguém sabe o dia. E se Ele voltar no dia que você não está firme? Que você não está servindo com alegria, com necessidade, mas por obrigação. O pior, se quem serve até com obrigação, segundo a palavra de Deus, já está condenado, e aqueles que nem por obrigação e por jeito nenhum servem, como que será então? É triste, irmãos, mas é uma grande realidade. Onde? No meio do povo de Deus. Em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 47. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com o quê? Não. É porque Jesus não encontrou pessoas assim.
Eu não encontrei quem me serviu com alegria e com bondade de coração pela abundância de tudo. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Deixa eu te falar algo. O que o texto está querendo dizer? Talvez você diz assim: eu não tenho abundância de tudo. Espera aí, irmãos. Talvez o que é abundância para você são milhões na sua conta. E não é isso que é abundância, não. Abundância de tudo, principalmente, é um coração puro, um espírito quebrantado a Deus, porque esse Ele não rejeitará. Agora, às vezes somos hipócritas, porque quando se deparamos com uma situação, por exemplo, assim, aconteceu um acidente com alguém, e só teve danos materiais, aí a gente vai e fala aquela famosa frase: ainda bem, né, porque o maior foi preservado, que foi a vida. É assim ou não é? É assim ou não é? E como você diz que não tem abundância de tudo se você está vivo? Quem entendeu, diga amém. Como você diz que não tem abundância de tudo se você está vivo? E o que Deus está falando, se você não quer me servir por estar vivo, porque isso é ter abundância de tudo, porque depois que morreu, não tem como fazer mais nada. Se você não quer me servir com abundância de tudo, se você não quer me servir com alegria, com bondade de coração, mesmo tendo abundância, mesmo ainda estando com vida, passa. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Você não quer servir a Deus com abundância, né? Então agora você vai servir com fome. Você vai servir com sede, com nudez e com falta de... Irmãos, é uma palavra, é uma profecia para você. Você está reclamando demais, você não quer servir a Deus, você reclama de tudo. Se você tivesse isso, você servia. Se você tivesse aquilo outro, você servia. Porque eu não tenho, por isso que eu não sirvo. Então você acha que ainda não está bom? Então a palavra está aí. Depois você me fala o que vai acontecer. Porque o que Deus está falando que tem abundância é a sua vida. Porque enquanto existe vida, enquanto existe fôlego, existe vida. Então, quando existe vida, há também esperança. Mas você não quer servir. Você não quer servir com bondade, com alegria. Então você vai servir com fome, os inimigos vão te assolar. Vai servir com sede, com nudez. Nudez não é despido, não. Nudez é vergonha. Vai começar a vergonha a chegar. Sabe por quê? Porque quando você tinha tudo, você não servia. Tem pessoas que moram próximo à igreja e não tem a coragem de vir para o culto, não está aqui com frequência. Então vai vir a fome, vai vir a sede. E quando a fome e a sede vier, irmãos, não existe oração de pastor, não existe consagração, não existe homem santo para resolver. O que existe é você colocar a boca no pó, pedir perdão e clamar misericórdia. Quem sabe assim, o Senhor Deus se compadecerá de ti. Aí é outra história. Com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço vai colocar o quê? O jugo. É isso aqui, ó. Os seus inimigos é que vai falar, vai para cá. Não, agora é para cá. Não, agora é para cá. Não, agora vem para cá. É triste, né? Mas já tem gente servindo assim. Vai colocar um jugo ao teu pescoço de ferro. E este jugo vai levar o quê? A destruição. Irmãos, pare para pensar. Diante do Espírito Santo de Deus, eu já estive no lugar de vocês. Para que eu estivesse hoje aqui, eu tive que passar por aí. Eu tive que passar por onde os obreiros estão. E até hoje, eu sou servo, até hoje eu sou obreiro, nunca deixei. Mas o porquê que Deus vai fazendo frutificar o Espírito Santo e testemunho? Senão Deus não teria me colocado no ministério. Deus não é louco.
porque as palavras que eram pregadas e que serviam para me confrontar, eu acatava para mim. Eu não mandava para ninguém não, era para mim. E Deus falava, eu, verdade. Como um dia eu cheguei e falei, a partir de hoje eu não bebo mais. E a partir daquele dia, nunca mais, há mais de 12 anos, eu nunca mais coloquei álcool na minha boca. Porque a palavra falou comigo. Eu não terceirizava não a palavra de Deus. Eu acatava para mim. E minha vida foi mudando, foi mudando. É o que tem que acontecer com a sua também. O porquê que hoje as pessoas têm tanta dificuldade em obedecer o que Deus está falando? Sabe por quê? Primeiro, porque elas acham que as palavras são minhas. Elas ignoram e acham que Deus não tem a capacidade de usar um homem para falar. E muitos não obedecem por causa disso. Outros, como eu disse no início, não têm o conhecimento do mundo espiritual e acham que tudo é normal. Quando o chicote começar a estralar, aí Deus vai fazer lembrar daquela palavra que ouviu e do grande pecado que a pessoa fez por não obedecer aquilo que foi pregado a ela. Ah, você tinha abundância de tudo. Você não quis me servir com alegria. Então agora vai me servir com falta de tudo. O inimigo vai te assolar, vai colocar o jugo sobre o teu pescoço e o jugo vai levar você à destruição. Você acha que está ruim assim? Pode ficar pior. Entenda o que eu vou te falar, irmãos. Tem pessoas no nosso meio que só vão reconhecer e entender de todo o tempo que eu tenho pregado quando ela perder tudo que tem. Eu não estou jogando conversa fora não, tá? Tem pessoas que só vão entender a seriedade quando perder tudo que tem. E isso está prestes a acontecer. E me servirás, e assim servirás os teus inimigos. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. É melhor servir a Deus ou ao inimigo de Deus? Será? A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. Então, Deus está falando de quem? Satanás. Não quer servir a Deus com bondade de coração, com alegria e com abundância de tudo? Então vai servir aos seus inimigos. A quem? Vai servir a Satanás, aos seus demônios. Gente, isso é muito sério. Às vezes, o que falta para nós é discernimento. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor.